Boa noite a todas. Vocês têm dificuldade de fazer marketing? Entender o que é isso? Dificuldade, vergonha, não tem técnica, medo ou timidez, ou acha que não é necessário? Quer falar alguma coisa, Cláudia? Você que está com a câmera ligada já? E vocês podem responder pelo chat ou levantar a mãozinha também, tá? E falar todo mundo, gente. Olha, Ju, eu tô começando agora. Pensar nisso, bolar, mas tem que ter todo um plano de identidade, de não sei o quê, que eu tô patinando aqui. E você é o quê? Qual é a sua área de Eu atuação? sou médica. Eu sou Ai, que médica, bom. eu Que atuo área? com muita experiência na medicina do trabalho Certo. e estou aí com o curso de saúde integrativa, estou amando, apaixonada por tudo, então estou muito focada na possibilidade de fazer atendimentos em consultório também, sabe? E começar essa outra parte em paralelo. Muito focada também em saúde mental, né? Questão de Perfeito. burnout, ansiedade, tudo que é relacionado ao trabalho. Isso eu tenho muita experiência. Sim. É o mal E da eu década, né? acho É o mal da o década. mal da década, sim. E tem muito o que fazer, sabe? Sim, sim. Maravilha, maravilha. Olha, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Que nós vamos falar sobre um assunto que muitas vezes não. Na verdade, nós não aprendemos na área da saúde, na faculdade, na graduação, a gente não aprende isso. E depois, quando nós aprendemos em cursos mais livres, a gente aprende de uma forma distorcida. Não é? Distorcida, tipo, ser marqueteira parece que é um xingamento, né? Quando a gente chama de marqueteira. Se eu não fosse farmacêutica, eu ia fazer publicidade e propaganda. Porque sempre quando criança, eu gostava muito de observar as reações que a propaganda fazia comigo. Tinha propaganda que me deixava feliz, tinha propaganda que me fazia imaginar, não é? Tipo aquelas propagandas de final de ano. Não é lindo aquelas propagandas de final de ano? Na época do Bomerindos, que fazia aquela propaganda, aquela Sim. cantata de Natal, não é? Ou quem não Uhum, com lembra dessa certeza. propaganda do 550 quilômetros, pare um pouquinho, descanse um pouquinho, 550 quilômetros. Bom, eu sou dessa época, gente, desculpa. Talvez vocês sejam mais jovens. É a mesma época que eu. Compre batom. Exato, compre batom. Então, tudo isso é marketing. Eu vou conceituar algumas coisas, mas não vai ser uma aula live chata de só de conceituação, mas muito de cunho prático. Porque eu vim para Ponta Grossa, isso em 2000, final de 2001, sem conhecer nada da cidade. Ponta Grossa, para quem não sabe, fica no Paraná, próximo a Curitiba. E aqui foi muito difícil, porque não tinha família, não tinha pessoas que me indicasse. E foi através do marketing que eu consegui hoje ser uma das referências, tanto como farmacêutica, como farmácia de manipulação na cidade, e é através do marketing que eu trouxe vocês até aqui também. Não é? Senão vocês não iam saber. Então, afinal, o que que é esse tal de marketing? Por isso que eu achei importante, porque eu estava numa imersão em Brasília agora, falando só sobre isso. Porque eu estou estudando isso, eu estou fazendo uma pós-graduação disso. Porque eu vejo que muitos dos alunos, e até nós que fazemos cursos, a gente acha muito no mercado curso técnico, técnico, técnico. Ótimo, é isso, precisamos mesmo. Saber o que é prescrever, precisamos saber das inovações científicas, perfeito. Só que um déficit muito grande até dos alunos eu tenho dificuldade como que eu posso me posicionar para dizer para o meu cliente, meu paciente, que eu faço isso ou faço aquilo sem ser invasiva, sem soar distorção, sem soar empurroterapia. Ainda mais tratando de saúde, que tem um monte de ética, moral, legislação por trás, né? Então, como que eu posso estar fazendo isso? E daí, eu sinto essa necessidade, senti já a necessidade há alguns anos, estudar muito a parte de propaganda, de legislação, que é RDC 356, se não me engano, desculpa, 07, que fala sobre propaganda de medicamentos, claro que é minha área. Ok, isso também vale para vocês. Será que eu posso fazer propaganda de um fitoterápico que eu prescrevo? Eu posso falar que eu indico vitamina B12 para a memória? Isso daí é ilegal? Isso daí é antiético? Então, nós vamos falar até coisas assim, que elucidam um pouco mais também, né? E como que eu falo isso? Então, assim, a gente tem uma linha muito tênue, nós que somos profissionais da saúde, daquilo que é permitido pela legislação em falar. Pode ser para o paciente em rede social, num folder, num panfleto, num outdoor na sua cidade, ok? Ou até que ponto isso pode ser uma automedicação, né? Eu não devo estar falando. E outra ainda, o que que eu posso estar fazendo que pode soar empurroterapia e cair no descrédito? Tudo aquilo que é forçado cai no descrédito. O melhor marketing é o não marketing. Melhor marketing ou não marketing? Vocês vão entender até o final o porquê. Bacana? Bem-vindo quem está chegando agora.
Olá, Vanderleia, Pati, Agnes. Seja super bem-vinda, vocês que estão chegando agora. A turma e o mundo das mulheres, hein? Nossa, só tem mulher aqui, não tem um homem na turma, olha só. Como nós estamos poderosas. Uau! Eu estava conversando aqui agora, se vocês sabem o que que é marketing, se vocês têm dificuldade de fazer marketing, vergonha, medo, não sabe direito como se posicionar, alguém quer falar alguma coisa? Antes da gente começar aí um conteúdo um pouco mais formatado? Cadastro único, ela tem, recebe um cartão cidadão, e a gente deposita uma taxa fixa, que Deixa corresponde eu ver se eu a consigo 100 reais. mutar aqui a Carla, tá? Isso, mutei. Bom, ninguém quer falar nada? Vocês estão ainda com vergonha? Não querem fazer marketing de si mesmo? Então vamos falar de um assunto que é até em certo nível polêmico, né? Ainda mais na área da saúde. Eu vejo que o marketing é muito polêmico na área da saúde, até que ponto nós podemos estar nos expressando, de que forma, de como conquistar esse cliente, fidelizar esse cliente. É isso. Quero fazer uma aula leve, muito prática. Eu estava, para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Estava, em Brasília, estou fazendo uma pós-graduação em marketing, estou levando isso para a mentoria NPI. Parabéns de vocês que se inscreveram para a mentoria, não é? É, Tudo bem, Carla, tranquilo. Tô levando isso para mentoria NPI porque eu senti a necessidade de vocês. Vocês que me pediram isso. Juliana, eu tenho dificuldade muitas vezes de me expor na rede social, ou não só na rede social, no meu próprio consultório. Como que eu posso fazer um tratamento com esse cliente, fidelizar esse cliente, fazer um programa de tratamento, um combo com esse cliente, né? Sem ser nada de empurroterapia, tudo dentro da necessidade daquele cliente, é claro. Como que eu posso me posicionar? Então, afinal, eu vou falar nessa live que eu posso considerar uma aula inaugural da mentoria, porque o nosso primeiro módulo de imersão vai ser agora sábado, né? Se preparem aí, mentorandas, Paty, Tânia, Patrícia, que vai ser aí intenso. Vai ser intenso. Juliana, acho que não chegou ainda também. Vai ser intenso, vão ser 4 horas intensas aí que nós vamos falar de plano de negócios. Por quê? Porque nós temos que entender o 360. Nós, profissionais da saúde, nós estudamos muito, muito a parte de fisiologia, fisiopatologia humana, né? Em modo geral. Aí, dependendo do curso, tem outras disciplinas, tipo eu fiz farmácia e tem farmacologia. Na área da saúde, muitos de vocês, se não todas as profissões também, têm um conteúdo dentro de farmacologia, farmácia e muito mais. E aí nós montamos ou a farmácia, ou consultório terapêutico ou a clínica médica, não é? E nós não sabemos muitas vezes nem como contratar uma secretária, nem administrar nada. Como que a gente fica? Então vamos lá. Tá tudo misturado aqui hoje junto, tá? Deixa eu compartilhar aqui o materialzinho. Onde está meu share aqui que eu não tô achando? Que interessante. Deixa eu migrar aqui, aqui, para eu conseguir achar, gente. Agora eu achei. Tava oculto. Eu não tava conseguindo achar. Ai, saco! Dani, não fica nervosa. Não fica nervosa. Olha só, gente. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui, né? Marketing do NPI. O que que é NPI? É novo profissional integrativo. É isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Marketing do NPI. Então, eu só não vou minimizar minha tela tanto, porque senão eu não apareço na tela depois. A gravação fica ruim, só aparece depois a minha voz e fica ruim, fica monótono. Ok, então como que nós vamos fazer aqui com todo esse conceito? Primeiramente, se vocês virem no dicionário, marketing é uma coisa muito difícil de se entender. Né? É muito confuso. Estratégia empresarial de otimização de lucros por meio da adequação da produção e oferta de mercadorias ou serviços às necessidades e preferências dos consumidores. Nossa, pera lá. Recorrendo à pesquisa de mercado, design, campanhas publicitárias, atendimentos, pós-vendas, etc. E no sentido figurado, o conjunto dessas atividades compõe aí o que nós chamamos de marketing. Aí nós temos aí o pai do marketing moderno, né? Que veio trazendo aí uma referência lá para metade, no final do século passado, que é o Plotter, Philip Plotter, Clotter, desculpa, Clotter, que é o pai do marketing. Ele defende que as empresas devem focar no cliente através do marketing humanista. Aí surgiu o conceito do Baianinho das Casas Bahia, né? Da Lu, do Magalu, do Magazine Luiza. Surgiu o conceito de que tinha que ter pessoas por trás disso. Não é só o nome da empresa. O marketing humanista.
que valoriza desde o respeito e acolhimento a esse consumidor. Ainda está começando a falar da era digital. Só que o digital nessa época não era inteligência artificial, o IA que nós temos hoje. Era o digital de internet, de página, não é que nós temos sites, até mesmo início do tal do e-commerce. Ele enfatiza a importância de criar valor e experiências para o consumidor, indo além dos produtos, e de utilizar a inteligência artificial de forma colaborativa com o ser humano e não substituindo. Aí já uniu conceitos mais modernos, ok? Com a técnica da IA. E se nós não tomarmos cuidado com a palavra humanização, humanista, é a única coisa melhor que nós temos além do IA. Porque é muito fácil o IA nos substituir. Não vai precisar de nós, profissionais da saúde, mais. Agora, o IA não é humano, não é? Ele não tem a nossa emoção, o nosso sentimento, o nosso sentir. E é isso que é a palavra-chave do marketing, humanização. Ah, Juliana, isso eu já sabia, não tem nada de novidade. Mas como que nós podemos atingir essa humanização? Eu estou trazendo conceitos aí de grandes mártires do marketing, incluindo o marketing digital para você hoje, porque eu vim fresco com esse conceito de lá. Então, vamos lá. Para mim, meu conceito de marketing, vamos simplificar tudo isso? Vamos simplificar? O que é para Juliana o conceito de marketing? Para mim, o conceito de marketing é o processo que eu estruturo, um processo estratégico que eu interligo. O que eu tenho de produto ou um serviço, médico, eu vou oferecer um serviço, né? Um terapeuta vai oferecer um serviço, um outro profissional da saúde vai oferecer um serviço ou até produto junto, né? Serviço ou produto, com aqueles que necessitam. Então, como que eu posso fazer um processo inteligível, estruturado, ligando eu, como especialista em algo, vendedor de algo, porque marketing nós vamos falar também muito do conceito do vendedor, nós como vendedores de algo, com aquele que quer comprar algo. É isso daí. Como que eu posso despertar o interesse, a necessidade daquele que quer comprar algo? Tipo a Vanderleia que vende lá os florais, né, Vanderleia? Linda. Que bom que você está aqui hoje, da Personality tem. Como que ela pode mostrar de uma forma estruturada isso para o cliente dela? Então, para mim, marketing é uma coisa muito mais simples a conceituação. Isso é meu conceito. Como eu posso estruturar uma estratégia para eu comunicar o que eu tenho de produto ou serviço para aquele que precisa? Como que eu interligo? Como eu faço um match? Não é? Então, tem algumas dicas que eu fui estudando e elegendo aqui para vocês, que é muito legal. E todos nós, temos o nosso próprio auto-marketing. Porque nenhum cliente chega até nós, nem você está aqui hoje se você não tivesse afinidade comigo. Se você, eu não vou com a cara da Juliana, não tô nem aí, nem gosto disso, você não ia estar aqui agora. Entendeu? Só está aqui quem tem afinidade, né? E venda é afinidade, eu vou falar muito por isso, tá? Vou falar muito disso também. Então, só está aqui e você só compra algo, um produto ou serviço se você tem afinidade pelo vendedor. Então, o paciente tem que ter afinidade pelo médico, pelo dentista, pelo terapeuta, pelo enfermeiro, pelo farmacêutico, senão ele não vai até a gente. Nós podemos ser os melhores bambambãs. Colocar outdoor lá, no melhor local estratégico. Dar desconto. Ele pode até ir uma vez, mas não perdura. Então, o que que posso denominar? O que que seria um bom vendedor? Vamos colocar agora nós no papel de vendedores, tá? Nós, profissionais da saúde, somos e terapeutas vendedores. Porque, óbvio, nós estamos vendendo nosso serviço, ou até produto, aqueles que têm produto. Então, nós, profissionais, temos que ser seres capazes de tomar decisões. Olha que interessante, né? Muitos profissionais não, muitos clientes. Hoje mesmo aconteceu uma situação. Pagam consultas caras em médicos particulares. Eu sou farmacêutica clínica integrativa, não sou médica, vocês sabem. E pedem opinião para mim. Eu fui então médico, ele me disse isso. Será que é o melhor mesmo, doutora Juliana? Eles falam isso. Eu falo, por que então que você foi, se você não quer seguir aquilo? Por quê? Por que que esses clientes, eles sentem segurança em perguntar para mim sobre um produto manipulado, ou sobre um medicamento qualquer, ou sobre uma conduta médica, sendo que eu não sou médica? Porque eles veem em mim capacidade de tomar decisões. Nossa, e não é nem conhecimento técnico-científico, porque o técnico-científico está embutido. Mas se eu não tenho decisões, então isso é importante, gente. Você, para vender algo, vender sua consulta, sua terapia, seu protocolo,
fazer lotar sua agenda, você tem que tomar decisões. Tem que ser o quê? Aquele profissional seguro. Então, olha só que interessante. O meu perfil, quando eu abri em 2020 no Instagram, era para atrair profissionais farmacêuticos. Farmacêuticos fazerem o que eu faço no consultório farmacêutico, que é tudo legalizado desde 2015. Farmacêutico, ele pode fazer atendimentos, exceto controlados antibióticos injetáveis. Se for esteta, pode trabalhar com injetável, mas se não for no consultório farmacêutico, não pode. E nem cirurgias, tá? Mas, vamos dizer, a gente pode fazer um compilado, um combinado com um nutricionista, com um médico, com um dentista, com um psicólogo. Só que o farmacêutico tem segurança, não tem capacidade de tomar decisão, porque isso vem desde a academia, lei da universidade. E tem muitos outros profissionais, nutricionistas que se formam, que se sentem seguros de tomar decisões de ter a clínica. E tem todo o conhecimento técnico científico, foram alunos 10, fizeram muitos estágios, pós-graduações, e mesmo assim sentem segurança. Então, nós temos que tomar segurança decisões. Como que vem essa segurança de você tomar essas decisões? Concorda que muito da segurança vem do conhecimento, da prática e conhecimento. Por quê? Aquele vendedor que toma decisões, ele sabe escolher o produto. Pode ser um insumo, pode ser um medicamento, pode ser o tratamento, a conduta clínica, não é? Ele sabe, portanto, do produto ou até do procedimento, ok? Ele tem que saber do produto. Eu não consigo, se você comprar um carro. O rapaz ou a mulher que está te vendendo na concessionária aquele carro, ele vai saber tudo do carro. Porque se ele não souber, você vai te trazer insegurança, você nem vai comprar aquele carro. Você fala, legal, eu tenho sonho de ter um Tigo, por exemplo, mas eu vou, não sei porque nem eu pensei em Tigo, mas tudo bem. Eu tenho sonho de ter um Tigo, mas tudo bem, eu vou ver outras marcas, porque você não sentiu muita firmeza, muita segurança naquele profissional, não é? Ou seja, nós somos vendedores, sim. Primeira venda que nós fazemos é a nossa imagem. É a nossa imagem, com certeza, né? Aliás, o modo que você se porta, como você se veste, não precisa estar com roupa de marca, mas precisa estar alinhado. Não precisa estar com ser perua, né? Cheio de maquiagem, cheio de adornos, mas uma mensagem simples, uma mensagem direta, uma mensagem de limpeza, de higiene, de saúde. Então, nós temos que ter saúde para vender saúde, porque isso também gera muita empatia do nosso paciente cliente conosco, não é? O que que é empatia? Empatia tem muito a ver se colocar no lugar do outro, tem muito a ver com afinidade, tem muito a ver com alcance. Eu fiquei praticamente um ano fora do digital lançando cursos, né? A último curso foi o quê? Foi 19 de dezembro, não foi? É a última aula de mentoria, 19 de dezembro. Aí eu tava no final ali, no final não, tava, bem no final sim, da gestação, a Isis nasceu em janeiro, e foi que eu fiquei esse ano de 25 tentando reestruturar aquilo que eu queria, estudando também um pouco, menos, mas estudando, sendo o papel de mãe que eu queria, era meu sonho fazer isso também, que legal. Ou seja, quando eu humanizei o meu canal, pode reparar que eu, sem nenhum tipo de agência de publicidade, eu não tenho agência de publicidade, né? Eu trabalho sozinha, eu não tenho agência de publicidade nenhuma. Mas é interessante ter um grupo de publicidade. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Uma agência, ou alguém que faça aí o seu social media, ou alguém que faça a ligação para aquele cliente, uma secretária dentro da sua clínica para envolver aquele cliente. Mas o que que eu tô falando de empatia? A partir do momento que eu harmonizei mais meu canal, coloquei fotinho da Isis, e não foi nem proposital, foi mostrando na minha rotina, falando de depressão pós-parto, falando do cansaço que é ser mãe, empresária e tudo, falando que eu tô estudando, que eu quero voltar a estar no canal. Eu trouxe muito mais seguidores no orgânico, eu trouxe muito mais pessoas envolvidas com a minha história. Então você tem que fazer isso. Claro, aquele paciente, se for uma consulta, um atendimento presencial, se ele te der abertura, ele sentir que você tá atingível para ele, tá? Não é só se colocar no lugar do cliente, mas a empatia é ele sentir que ele está sendo atingível, atingível. Isso daí é muito importante. Porque a simpatia, gostei, fui com a cara da Juliana, fui com a cara da Tânia, fui com a cara da Cláudia, fui com a cara da Márcia. Essa questão da simpatia, ela vem também atrelada à empatia. Você ser atingível. Quem me conhece, quem estuda comigo, sabe. Me manda mensagem, eu posso demorar um dia para responder, mas eu demoro. Então, não é aquela pessoa inatingível. E, quando a gente faz o marketing, muitos deles, eles se sentem estrelas, né? Cresce um pouquinho, sente estrela, e até mesmo a gente, com o cliente. Cuidado com isso. Não dá o telefone para o paciente, não dá o telefone para o cliente. Ou quando dá o telefone, demora uma semana para responder. Fica aquela situação inatingível. Você acha que ele vai ter prazer?
às vezes, de fazer o tratamento contigo, ou até te indicar para outros, sendo que você coloca lá numa escala de topo e não tá nem aí? Eu converso com meu cliente, converso com meus alunos, seja paciente do consultório farmacêutico, seja os alunos, eu sempre estou ali junto. Convido o pessoal para ir em congresso comigo. Gente, vamos lá, vamos tirar foto, vamos estar no congresso. Porque o que acontece? Isso gera afinidade. E você não vende. Você não vende se não tiver afinidade. Venda é afinidade. Você não vende R$ 1. Você não vai vender o seu tratamento, por mais que custe R$ 1,99, se não tiver afinidade. Aliás, vai te depreciar você cobrar só R$ 1,99, né? Exato. O contexto importa. O contexto importa vamos lá. Eu vou estar, né, eu vou estar dando um exemplo aqui. Você fez um atendimento para aquele cliente, você viu a necessidade de fazer um detox com ele, você quer fazer um programa detox utilizando circuitos de aparelhos de biorressonância. Você quer utilizar, por exemplo, hidrovitalis, um PC Zapper ou outro equipamento, quer usar um HIFU, né? Um equipamento de limpeza. E você sabe que precisa ali de umas 8, 10 sessões. Até você viu isso na biorressonância, não é? Por favor, alunas, não fale que vocês não sabem disso. A gente vê na biorressonância que o cliente precisa. E aí, vocês viram na biorressonância, até nos exames, pode ser exame de imagem, pode ser exame sérico, não importa, que esse paciente precisa de 10 sessões ali para fazer o detox dele. Ou qualquer outro procedimento. Vamos pensar que você trabalha na área estética, vamos pensar que você trabalha com ozonioterapia, ou você é acupunturista, você precisa de um número X de sessões para aquele paciente. O que acontece? Aquele número de sessões que você precisa ofertar para aquele paciente, ele custa em torno de 3 a 5 mil reais. Primeira objeção, do contexto. Estou falando do quinto assunto do contexto, você no papel de vendedora, de profissional de saúde que você vai estar vendendo a sua consulta, a sua imagem, o seu protocolo, tá? Clínico aqui, personalizado, porque quando a gente fala de integrativa, a gente está personalizando. Existem guidelines, existem, só que tudo é personalizado, tudo tem as suas exceções. Primeiro ponto é você tirar a objeção de medo de ganhar dinheiro e medo de falar de dinheiro. Muito importante isso. Muito importante. Porque se você não acreditar que seu protocolo detox vale 5 mil reais, 10 sessões, e você tiver medo de cobrar, porque você acha que você não merece, isso é algo do seu consciente oculto. Então, trabalhe crenças limitantes. É importante a gente trabalhar crenças limitantes relacionadas a dinheiro. Nós podemos ser ricos e limpinhos, nós podemos ser ricas e honestas. Não precisa ser pobre, limpinho, pobre e honesto, entendeu? Isso coisas de ancestral. Então, primeira situação, trabalhe essas crenças e fale com convicção. Esse tratamento seriam 10 sessões. Por aí no mercado, ele está um valor de R$ 1.000 cada sessão. E aqui eu vou te fazer por 50% de desconto. Fica 5 mil reais a sessão. Desculpa, 5 mil reais o pacote. Como que você quer fazer a forma de pagamento? Não trema para falar isso. Não diminua a entonação da sua voz para falar isso. E já fala. E outra coisa, contexto. Aí o cliente pode falar assim, mas nossa, eu não esperava tudo isso, doutora, eu não esperava tudo isso. Aí ele vai falar assim pra ti. Às vezes ele fala, às vezes ele não fala, tá? Mas vamos pensar que ele fala, mas por que que é necessário fazer tudo isso? Ou às vezes ele tem vergonha, ele se sente constrangido e não fala, e fala que vai pensar. Aí você já contrapõe antes dele sair da sua mesa, da sua sala, seja no online ou seja, no consultório ali físico, né? Cara a cara. Então, assim, essa aula vocês adequam, óbvio, né, gente, para o negócio de vocês. Vocês vão adequando esses exemplos. Você vai falar, olha, você acredita que, por isso que é importante o quê? Que nós chamamos no marketing digital as provas sociais. E você sem ser o marketing digital, você coletar o antes e o depois dos seus clientes, que nem a estética faz, né? Mas não precisa ser estética, pode ser um áudio de WhatsApp de um cliente te agradecendo. Você mostrar, olha, Joana, o que aconteceu com a enxaqueca da Maria que fez as sessões. A Maria te agradecendo, mostrando o print ou áudio da Maria te agradecendo. Você pode deixar na sua sala do consultório, vai anotando esses insights se vocês gostarem um vídeo, uma TV, pode ser até um monitor de computador ali de 17 polegadas, 18 polegadas, na sua sala de recepção, ok? Um vídeo de clientes falando bem, pode ser imagem,
de um WhatsApp, pode ser um vídeo de testemunho de um cliente. Isso, para quem sofre de uma enxaqueca, dando exemplo da enxaqueca, tá? Há 10 anos, medicamento atrás de medicamento, fármaco atrás de fármaco, e não melhora, não espaça essas crises. O que que é pagar R$ 5.000 para fazer um tratamento detox? Que é o nosso exemplo aqui. O que é pagar R$ 5.000 para um emagrecimento, sendo que ele fez bariátrica e tá ganhando peso depois disso? Porque o estado emocional dele não tá legal também. Então, ou seja, pense sempre no contexto. Quanto mais caro o serviço ou o produto que você desenvolver, pense nos benefícios. Eu peguei o testemunho da Ana, acho que a Ana não está aqui na sala agora. E vocês viram que eu coloquei no meu feed do Instagram? Ela me agradecendo, tão linda, ela me agradecendo. Eu falei, Ana, eu posso transformar isso em depoimento para as pessoas verem que a mentoria vale a pena? É um exemplo, porque hoje eu estou querendo vender a mentoria, mas você está querendo vender sua consulta, você está querendo vender a si mesmo como um profissional capaz de ter assertividade, que sabe escolher bem os ativos da sua prescrição, sem titubear, não é? Você sabe se vender, sabe passar o porquê que ele tem que fazer aquele protocolo, tá? O porquê custa aquele valor, aquele protocolo. Tudo isso é o papel de marketing. Marketing é o processo estruturado, organizado de aproximar o vendedor ao consumidor e mais ainda, converter em compra, tá? Que eu não tinha colocado isso aí. Converter em compra. Aí já se transforma em venda. O marketing é o processo estruturado. Convertir em compra já transforma em venda, mas a função do marketing é fazer a conversão, né? Otimização do lucro, que nem está no dicionário. Que nem Kotler já fala, otimização do lucro de uma forma humanizada, estruturada, personalizada. Muito importante ainda para você que é o profissional que está fazendo papel de vendedor. Como que você pode, né, conquistar esse cliente nas dúvidas que ele tem, que são as objeções. Objeções são dúvidas. Então, você tem que saber interpretar aquilo que ele quer e argumentar as respostas, as objeções. Por exemplo, do contexto. Vamos colocar lá do pacote detox de R$ 5.000. Vamos dar esse contexto para esse exemplo, porque está mais nítido aqui no nosso caso. Como que eu vou interpretar e argumentar essas respostas? Como que vai acontecer isso, né? Ah, eu tô sem dinheiro agora porque eu acabei de trocar meu carro. Qual que fica melhor pra gente, para eu estar negociando contigo? Como que fica melhor? Eu mesmo estou fazendo isso com a mentoria. A mentoria só não entra quem não quer, porque eu estou negociando. Porque eu quero que você esteja na mentoria. Eu quero transformar a sua carreira, entendeu? E é isso que vocês querem na vida dos seus pacientes, é transformar a saúde deles. Pronto. Então, como que fica melhor parcelamento? Tudo bem que você faz lá 10 vezes de R$ 500 sem juros. Mas se o seu paciente ele quer 18 vezes. Se sua maquineta, ou se você trabalha com boleto, faça 18 vezes e coloca um jurinho. Compensa, muitas vezes, você fazer 18 vezes e colocar um juro para ajudar esse seu cliente. Entendeu? E até você fala, olha, eu te faço 18 vezes, mas fica 18 de 550, pode ser? É um exemplo. Não estou falando para vocês fazerem isso, mas é um exemplo. Ainda, aí você poderia depois me falar no final do tratamento que benefícios você sentiu. Aí você já coleta a prova social, você já coleta o depoimento dele que vai servir para você colocar na sua rede social e outros clientes quererem marcar atendimento contigo. Serve para você se autovalorizar e você cobrar, sim, aqueles que podem pagar, é claro, e você vai atrair um público AB que vai poder pagar a saúde integrativa, tá? Nem que você faça depois consultas sociais para aqueles que precisam, mas você vai querer trabalhar sim, você merece trabalhar com o público AB e poder cobrar aí, no mínimo, R$ 600 para cima, o atendimento. Até eu falei que o meu atendimento, Juliana, você fala em cobrar R$ 600 para cima, mas por que que você não cobra? Eu cobro 350 a minha consulta. Quem já fez sabe. Por que que eu não cobro 600? Eu valeria até cobrar 1.000 meu atendimento, mesmo eu não sendo médica, porque eu vejo muito 360, né? E eu tô bem, vamos dizer, afiada, porque é o meu contexto na área integrativa, porque todas as novidades que chegam para mim através dos fornecedores e também produtores de algum equipamento, porque ele sabe que ali eu sou manipulação, que sabe que eu sou da saúde. Eu não cobro mais que 350 porque eu não vivo só do consultório. A maioria desses clientes, o meu 350 é uma isca, para eu dar mais oportunidade para eles fazerem comigo, e eles compram os meus produtos. 98% manipula comigo as fórmulas. Então eles compram meus produtos, por isso que eu consigo
abaixar para fazer de isca. Agora, se você tem um modelo de negócio, que o meu objetivo nessa mentoria é fazer um modelo de negócio para você ter seu produto com seu rótulo. Então, você tendo esse modelo de negócio, olha só que interessante. Você pode ter abaixar muitas vezes até o valor da sua consulta e você lotar mais a agenda e conseguir aliar o protocolo junto, tá? E aí, o que você vai fazer? Por exemplo, olha só que ideia interessante. Eu vou cobrar R$ 5.000 para te detoxificar. Esses R$ 5.000 está incluído 3 sessões comigo de atendimento, um circuito de 8 sessões de aparelhos e um kit detox. Pronto. O cliente nem se preocupa, você já entrega o pacote para ele, do home care e de toda a conduta que ele vai fazer ali na sua clínica. Olha que interessante. E aí você ficava com um ticket de 500, R$ 600 só fazendo consulta? E tinha vergonha, não sabia como vender seus produtos? Ou, Juliana, não tem aparelhos, está falando aparelhos. Você não sabe fazer muitas vezes outra técnica integrativa? Talvez massagem, reiki, acupuntura, não é? Tô dando exemplo, tá? Ou você é professora de dança, vai oferecer técnicas em dança terapia, porque dança também, além de ser arte, é um tratamento. Pegue aquilo que você sabe fazer além da consulta. Ofereça. Eu tô dando exemplos de equipamentos, mas não que precisa ser só equipamentos, tá? Ofereça. Então, você vai interpretar as objeções. As objeções desse cliente vai ser quanto maior for o valor da sua persona e o valor daquilo que você está ofertando para a vida dele, quanto mais transformador vai ser os produtos para a vida dele, menor vai ser a força da dúvida, da objeção desse cliente, concorda? Porque se ele vê primordial ele tratar enxaqueca com você, porque ele entendeu que a enxaqueca pode vir de uma má digestão, pode vir do fígado, pode vir do parasita. Ele entendeu isso, você mostrou artigos para isso. Você tem toda ali uma compilação, até de clientes falando que melhorou da enxaqueca. O que é R$ 5.000 ele pagar? Ou ele fazer, mudar a rotina dele, o sacrifício, entre aspas, de mudar a rotina dele para ele fazer as sessões contigo, das que forem. Deu para entender que o valor do nosso produto não é o cliente que coloca, não é o mercado que coloca, é a gente. É a gente que coloca o valor. Não é o mercado. Aqui todos os médicos cobram R$ 150 o atendimento, 300. Imagine que eu vou cobrar 1.200. Por que não? Por que não? Você não é todos os médicos, você não é todos os enfermeiros, você não é todos os nutricionistas, eu não sou todas as farmacêuticas, por que não? Então a gente que coloca o valor. Agora, é claro, é todo, gente, é um processo que eu falei do marketing. Vamos voltar? É um processo estruturado, organizado. Não é jogado, né? Do nada eu vou sair fazendo isso e cobrando tal aquilo. O cliente tem que ver o valor disso, tá? Exato. O que que o cliente quer? O cliente quer detox? Não. O cliente ele quer saúde integrativa? Não. O cliente ele quer solução. Se ele achar que a solução pode ser numa técnica que você chama de detox, ele faz. Se ele acha que a solução é fazer aquilo que chamam de integrativo, que ele nem sabe o que é integrativo, o cliente não sabe disso. Ele vai, tá? Como que o cliente chega até você nesse processo estruturado? Através das soluções, das dores que você resolveu. O que que você resolveu de problema na vida dele? Então, aquilo que você resolveu de problema na vida dele, ele vem até você. Você pode trabalhar com nichos, né? Nichos de queda de cabelo, eu só trato queda de cabelo. E aí eu vou me tornar uma tricologista, ou eu vou tomar um profissional que eu fiz muitos cursos nessa área de saúde capilar, por exemplo, ok? E mostrar resultados que eu dei para pacientes que tiveram aí as alopécias da vida, não é? Ou que precisaram de implante, o antes e o depois, que implante é importante, mas implante tem que ter manutenção, as pessoas acham que fazem implante nunca mais na vida. Se não tratar um DHT, vai cair de novo o cabelo implantado daqui a um tempo. Se não tratar o estresse, se não tratar o hormônio que tem a ver com o DHT também, não é? Então, ou seja, o cliente ele quer a solução. E você, quando fala assim, ó, você grava um vídeo e fala: sabia que para tratar calvície não basta apenas fazer o transplante capilar? Opa, você já atraiu o público, porque aos primeiros 5 segundos ele fica no seu vídeo. Aos primeiros cinco, tá? Não adianta você falar: olá, boa tarde, meu nome é Maria, eu sou aqui de Florianópolis, eu trabalho há 25 anos com florais. Eu tenho uma solução para queda de cabelo. Ih, a pessoa nem assiste até aí. Até aí foi muito tempo. As pessoas estão assim, ó, no celular. Tum, 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 tum. Todo mundo vivendo no sistema nervoso autonômico? Sim.
apático. Cortisol, adrenalina lá em cima. Porque é muita coisa para fazer, é muita conta para pagar e eu preciso de dopamina, preciso de dopamina, 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 dopamina para estar o quê? No alto nível. Eu não tenho paciência de assistir vídeos que não me atraem. Então, 5 minutos você aquece esse seu cliente para dar a solução. Importantíssimo. Isso vale para consultório também, tá? Presencial. Se você enrola, aquele cliente cansa de você enrolar, ele não está nem prestando atenção no que você está falando. Ele quer saber qual é a solução, valor e quanto tempo ele vai ter o resultado, né? A média que você vai falar de resultado. Perfeito? Estão fazendo sentidos por aí? Tudo certo? Alguém quer comentar alguma coisa por enquanto? Legal, gente. Alguma dúvida por enquanto? Querem comentar algo? Tá fazendo sentido? Tá tranquilo? Ótimo, vamos lá. Boa noite a todas. Então, continuando aí com o nosso discurso. Legal. Então, estava falando aqui do nosso papel de vendedor versus o consumidor, que é o nosso paciente ou cliente, tá? Aí vocês colocam o exemplo aí de vocês. Venda é afinidade. Eu não vou no cabeleireiro se eu não vou com a cara do cabeleireiro, eu não gosto do serviço dele, eu não vou em qualquer outro profissional se eu não gosto, eu não vou no mecânico levar meu carro se eu não gosto do profissional, eu não vou no dentista se eu não confio nele. Venda é afinidade. Vocês não estariam aqui me ouvindo a essa hora, né? Em plena quarta-feira, vocês poderiam estar descansando, jantando, fazendo qualquer coisa, tricotando, se não vocês não tivessem ido com a minha cara. Afinidade. O que será de interessante que ela pode ter trazido de inovador? Não é? Então, venda é afinidade. Simpatia, empatia, posicionamento, dicção, né? Uma voz ativa. Se não estiver bem, não atendo a pessoa naquele dia. Muitas vezes eu desmarco também. Eu não estou bem, eu não atendo, eu remarco, e tem que ser assim. Então, vamos lá, nos pilares do marketing. Não tem como falar de marketing desse processo inteligível se a gente não falar de dois papéis, que é alguém que vende algo de produto ou serviço e alguém que compra, que necessita de algo de produto ou serviço. E isso daí nós temos que ter o papel da experiência. Nós compramos a experiência. Compramos essa experiência, não é? E vocês não sabem quão difícil é uma experiência desastrosa. Eu, com 23 anos de Eficácia Brasil, resolvi agilizar o WhatsApp, contratei uma automação, robô, para responder aos clientes e fazer só um hub, né? Isso, essa migração foi final de agosto, setembro. Esse robô não funcionava. O que eu tive em 15 dias de prejuízo, de clientes ligando, xingando, falando mal da gente no Google. Qual que é o preço de 23 anos de estrutura para 15 dias que a gente fez uma experiência totalmente negativa com o WhatsApp que não funcionava? Eu coloquei uma nota na rede social da farmácia pedindo desculpas, mas muitos não compreendem porque teve uma experiência negativa. Nossa, demorou 2 dias para me responderem, porque o robô estava fazendo delay nas mensagens. Eu mandava hoje, daqui 3 dias aparecia para nós. Olha a loucura da experiência. Então, cuidado com o time, cuidado com ferramentas. Tá? E time, tem secretária que fale. Eu tive experiência aqui em Ponta Grossa de uma profissional, eu só falo o milagre, mas não falo o santo, que ela quase levou a clínica dela, odontológica, à falência por causa de uma secretária. E ela não monitorava essa secretária. Então, veja a experiência do consumidor. O consumidor queria marcar uma consulta, a secretária enrolava, não respondia, ou a secretária, a profissional não podia atender naquele dia, surgiu uma emergência, a secretária não desmarcava o atendimento daquele paciente, o paciente chegava lá, a profissional não estava na clínica. Olha a loucura, gente. Então, o time é muito importante para a experiência. E isso é difícil para nós, tá? Isso é muito difícil. Eu não sei qual a dificuldade de vocês, mas eu sofro para escolher times bons. Pode ser uma secretária, porque ainda mais essa geração, né? Ela tá uma geração muito descartável. Por quê? Dopamina, dopamina, dopamina. Não aceita ficar parado com rotina, eles não gostam de rotina. Aí enjoam e cansam. Então, montar time é para os fortes. Vocês não sentem essa dificuldade? Montar time é difícil, tá? Montar equipe é difícil. Mas o cliente não quer saber disso, não. O cliente quer ter boa experiência. Ele não tá nem aí se você tá sofrendo hoje porque faltou 3 colaboradores ou porque você está sozinho na sua clínica, você não tem secretária. Ele quer ter uma boa experiência e pronto, ele está te pagando, ele exige. E mais ainda, hein? Eu conheço 25 países. Morei em dois, fora o Brasil. Morei em Londres e morei em Santiago. Pouco tempo, mas morei. Não tem consumidor mais exigente do que o brasileiro.
Somos muito exigentes. Nossa, o brasileiro é para ontem, é agora. O brasileiro é exigente. Então, nós temos que ver que nós estamos tratando com o público, né, higher ali, bem exigente, tá bom? Venda é afinidade. Venda não é sobre dinheiro. Por quê? Se você oferece uma experiência positiva, ele paga. Por que Louis Vuitton está em pé? Pode vender menos pela crise econômica mundial, mas está em pé. Por que que você tem lá um Scarpin, tá R$ 199 da Ramarim, aí você tem um Scarpin igualzinho, igualzinho, mas tem um carimbo dentro do sapato escrito Carme Stephens ou Louboutin. Aí você paga 3.500 no Louboutin, lá no JK do Itaim Bibi, em São Paulo, né? Que uma bola de sorvete já é R$ 100. Na verdade, que com essa JK, você paga 3.800 no Louboutin, sendo que tem um sapato muito semelhante, preto com o solado ali na borda vermelha, igual um Louboutin que enganaria muito bem por 199. Porque você quer ter a experiência de se sentir especial usando um Louboutin, usando uma bolsa da Louis Vuitton e tudo mais. E essa experiência você tem que estar assim para atender o seu cliente, tá? Em casa é uma experiência quando você está ali, cara a cara com aquele cliente, seja online ou seja presencial, outra experiência. Tem ali uma aparência suave, né? Uma roupinha mais alinhada, pode ser um blazer, um jaleco ou não. Tenha a experiência para esse cliente. Ele quer se sentir especial. Ele quer sentir que ele está sendo o paciente, não é mais um daquele seu dia, tá? Por quê? A gente paga o preço que for, né? Se for 36 vezes o iPhone, mas compra o iPhone pela experiência do iPhone. Tá? 10 vezes uma Carme Stephens, pela experiência da Carme Stephens, quem valoriza isso em roupa. Você compra ali, paga um restaurante caríssimo, pelo chefe ser internacional. Nem valeria tudo aquilo, aquele prato. Eu fui em São Paulo uma vez, muitos anos atrás, antes da pandemia, tive coragem de pagar uma salada caprese R$ 60, gente, 10 anos atrás. Só porque era um restaurante holístico, tinha música de chakras, eu queria viver a experiência holística de comer uma salada caprese, R$ 60, pelo amor, né? Era um tomate inteiro cortado em quatro. Era assim, era horroroso, vamos dizer assim, o tamanho do prato. E, assim, duas bolinhas de 3 centímetros de queijo de búfala, R$ 60, com um manjericãozinho no meio. Eu, vai, Juliana. É experiência, eu paguei R$ 60 pela experiência. Então, ou seja, o valor que dá o nosso serviço ou produto somos nós. É experiência. Concorda? O que que pode agradar a experiência? Vamos lá para a experiência. O ambiente agrada a experiência, a sua aparência agrada a experiência, o perfume do ambiente ou não, tá? Agrada a experiência. Cuidado com o excesso de incenso ou excesso de fragrâncias, óleos essenciais. Tem pessoas que não gostam, não se afinizam, dá rinite, enfim. Mas o ambiente é a experiência. E não precisa ser ambiente chique. Quem quiser vir para Ponta Grossa conhecer o meu espaço que eu atendo presencial é pequeno. Mas todo mundo fala que espaço acolhedor, parece que eu estou em casa. Eu coloquei um sofá para a pessoa sentar. Tem uma cadeira, né? Mas tem um sofá. Se a pessoa quiser sentar no sofá, eu falo, se quiser deitar, quer conversar comigo deitada? Eu coloquei a almofada. A pessoa quiser deita e conversa comigo deitada. Eu falo, tá na sua casa aqui. Fica à vontade, você tá conversando com uma amiga. Pronto. Às vezes até eu cruzo a perna e fico assim, ó, à vontade, conversando com o meu cliente. E não é uma sala sofisticada que eu tenho, não. Mas eu tenho o acolhimento, a experiência. Bônus. Bônus pode ser uma experiência muito legal, né? Pode reparar que quando a gente faz uma campanha, quando a gente faz alguma promoção que a gente queira fazer, a gente entrega algum bônus. Então, por exemplo, para nós, profissionais, o que nós podemos fazer de bônus? Não é? A bônus, se você fechar 10 sessões comigo de uma terapia que eu estou fazendo, eu faço uma sessão gratuita para você, ok? Então, bônus pode ser algo não monetizado. Ele vale, mas você não está perdendo dinheiro, vamos dizer assim. Claro que seu tempo é dinheiro, o espaço que vai ocupar com a sessão a mais é dinheiro, mas não é um dinheiro muito, tá? Abrupto para você dar para esse paciente esse presente, ok? Então, bônus é diferente de brinde. Brinde pode ser um bônus, brinde físico. Eu vou dar um gloss, eu vou dar uma vela aromática, eu vou dar um pot-pourri, vou dar um cheirinho, um sachêzinho perfumado. É também um bônus, mas não é brinde. Brinde é algo que mais palpável, mais tangível. Bônus é um plus, é um plus. Bônus é plus do seu serviço. E esse bônus, esse plus, agrada tanto. Pode ser, muitas vezes, eu vou falar de monetização, cashback. Tem os brindes físicos, tá? Agora, final do ano, eu faço muito brinde físico para os clientes da farmácia.
né? Aniversários, eu faço muito brinde físico também. Para aqueles clientes especiais, por que nós não podemos dar brindes físicos, não é? Exato. Por exemplo, a mentoria, eu coloquei bônus. Eu coloquei bônus e bônus físicos também. Ao Aurímetro, o livro Sinto Efeito Detox, o kit de testers, que daqui a pouco eu vou fazer o meu pitch de venda da mentoria para vocês verem como que é um pitch de venda. Alguns já participaram, mas eu vou fazer questão de mostrar o que que é o pitch de venda. Eu vou fazer um pitch de venda comentado da mentoria, se vocês me permitem. Porque vocês vão aprender a fazer o pitch de venda de vocês também, tá? Exato. Então, a mentoria, eu dou bônus. Bônus, que são o quê? Plataformas para vocês assistirem, como eu dou brindes físicos, tá? Esses brindes você pode, inclusive, embutir e deve. Pode não, deve embutir no seu custo. No seu custo do seu estabelecimento, tá? Você tem que embutir, porque não é de graça brinde. O brinde você tem que embutir, só que você vai cobrar diretamente daquele cliente. Perfeito? Exatamente. Tempo. Experiência também pode ser a questão de tempo. O que que é tempo, gente? O que que é tempo? Tempo pode ser você estar disponível com aquele cliente. Tempo pode ser para nutricionista. Você fecha para mim o protocolo, tá? Detox, por exemplo, ou o protocolo integrativo. Eu vou com você no mercado fazer sua lista de compra do seu produto, da sua dieta cetogênica, para você escolher a melhor carne, melhor, você saber escolher a melhor cebola, escolher a melhor pera. Ok? Você está dispondo o seu tempo. O que está custando para você? Gasolina? Tá, também, gasolina. Vamos pensar, o que está custando maior? O seu tempo. Então você sofre uma experiência de tempo ali, você se doar de alguma forma, uma sessão gratuita para esse cliente, tá? Ainda, monetização. Monetização é a experiência que o cliente mais gosta, mas é o que eu menos gosto de fazer, porque monetização eu tiro no pé, tá? Tem muitos empreendimentos que não conseguem fazer um bom plano de negócio, dão descontos, monetização tem a ver com dinheiro, dão descontos, dão cashbacks, fazem promoções malucas e não aguentam tranco. Quem não conhece aquela empresa que, como é mesmo? É um, dois, três viagens? Me ajude a lembrar, esqueci o nome. Que levou o maior tombo, que vendia passagem aérea, 60% de desconto da companhia, né? E aí deu um golpe na praça. Então, cuidado com a monetização. E muitas outras empresas, tá? Aqui mesmo em Ponta Grossa, tem uma farmácia de manipulação que ela começou a dar 30% de desconto para todo mundo. Não aguentou. Não aguentou. Era mais barato, era o barato do barato. Então, ou seja, cuidado com a monetização. Monetização, vocês podem dar algum brinde, tipo de cashback, ou algum brinde de desconto, mas numa campanha muito bem estruturada. Eu até faço isso, não é? Numa campanha muito bem estruturada mesmo. Que nem, ó, Black Friday. É um momento legal da gente pensar isso. A mentoria que eu vou apresentar para vocês, ao invés de dar descontos, eu dei forma de pagamento mais otimizada. Será que eu consigo otimizar essa forma de pagamento? Tá? Eu dei forma de pagamento mais otimizada para vocês. Entendeu? Quem marcar o diagnóstico eu vou mostrar. Eu dei uma forma de pagamento mais otimizada, só que eu não dei desconto, porque seria injusto para aqueles que se inscreveram já da mentoria. Poxa, se eu soubesse, eu esperaria Black Friday. E ao mesmo tempo, eu teria prejuízo, porque o valor já está justo, né? Então, isso você tem que ver. O valor da minha consulta, vamos lá. O valor da minha consulta, o valor dos meus procedimentos está justo? O que que é justo, Juliano? O que que é justo? Vamos falar isso. O que que é justo? Justo é aquilo, olha só que interessante. O que que é justo dentro do negócio? É aquilo que eu sinto que eu mereço ganhar, tá? Aquilo que eu mereço ganhar, seja no procedimento, seja no atendimento, aquilo de acordo com aquilo que eu vou ofertar, tá? Eu mereço ganhar R$ 1.000 por essa consulta e atendimento, porque eu vou ofertar XYZ. Mas para você chegar no senso de justiça, você tem que ter seu plano de negócios em mãos. Você tem que colocar papéis, ou colocar números. Se preparem sábado, pessoal, para a gente fazer isso. Tá? Mentorandas, preparem sábado. Porque senão fica muito imensurável. Eu acho que R$ 1.000 é justo, só que acabei de descobrir, eu fiz isso com uma mentoranda. Essa daí foi mentoria VIP. Ela não estava nos grupos. A Mari é uma massoterapeuta e reikiana aqui de Ponta Grossa. Ela começou a fazer barra de axis. Ela, Juliana, você me dá uma mentoria sobre essa questão de plano de negócios? A mulher estava cobrando, gente, no pacote, R$ 65 a massagem, tá? De 1 hora. E a gente viu que o mínimo que ela tinha que cobrar era R$ 100. Menos que R$ 100 ela estava tendo prejuízo
no atendimento dela. Porque ela usava óleo essencial, ela colocava musiquinha, ela oferecia o chá, era o tempo dela. Então, tudo isso é uma forma estruturada. Então, monetização, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você já está cobrando barato e não está conseguindo sustentar o seu negócio, como deveria sustentar. E ainda você dando desconto ou cashback, o negócio complica. Então, monetização é igual a campanhas muito específicas, muito bem estudadas, tem o planejamento do seu negócio em mãos, tem em mãos todo o seu fluxo de caixa, a provisão desse fluxo de caixa, tá? A provisão de custas também. Então, não é fácil ter empresas. E todos nós temos nossa empresa. Nem que for na sala da sua casa e você faça atendimentos, é uma empresa, tá? É uma empresa, você não está isolada. Degustação, estou falando de experiência, que pode ser bônus. Vamos recapitular, experiência, eu estou falando. Pode ser bônus, brindes físicos, tempo, monetização, degustação. Então, degustação, o que nós podemos fazer de degustação? Eu faço quartas-feiras na farmácia de degustação. Hoje foi o dia do shot detox para degustar. Essa degustação eu levei para atrair clientes no meu stand lá no Congresso de Saúde Mental, né? Coloquei o shot detox lá com espirulina azul, minerais antioxidantes para ajudar na fase 2 da detoxificação lá no estande. Agora, e você? O que você pode fazer de degustação? Você pode fazer uma degustação de um procedimento. Aí eu posso dar 15 minutos de massagem para você? Posso fazer aqui um reiki de 5 minutos? Você pode dar degustação de algo de comer, algo palpável, ou você pode dar degustação de um produto que você tenha físico, tá? Então, degustação é a experiência que a pessoa sente na pele daquilo que você tem, que pode ser um serviço ou pode ser também um momento, um café. Antes da pandemia, eu fazia muito cafés dentro da farmácia, que lá na farmácia, quem conhece, eu tenho um espaço de 30 lugares, eu tenho uma sala de treinamento de 30 lugares, um mini auditório. E eu convidava médicos, vinham 8, 10 médicos. Fazia o café com informação, chamava café com informação, tá? Aí depois eu mudei para café com inovação. Então, a cada 15 dias eu tinha um público, um nicho de público. Aí era café da manhã da nutricionista, café da manhã do fisioterapeuta, café da manhã da psicóloga. Eu reunia esses profissionais, era petit comité mesmo, para falar das inovações no mercado magistral. E aí eu conquistava eles, né? Claro, para eles indicarem minha farmácia. Aí isso eu conseguia movimentar bem. É muito legal. Pati, da Santé Farmácia, veja isso, hein? Você pode colocar isso na recepção da sua farmácia, nem precisa ter sala. Pega pequenos profissionais, fazem um coffee saudável, sem glúten, sem lactose, ok? E fala de 2, 3 ativos, ok? Para você captar clientes. Isso é muito legal. Que a Paty é uma mentoranda que entrou agora no programa. Além do consultório farmacêutico, ela tem manipulação que nem eu. Ela é o mesmo sistema que eu. Bacana isso. Então, ou seja, a degustação é algo que atrai muito, tá? Que você pode fazer uma degustação de café da manhã com seus pacientes. Ou você pode fazer uma degustação à tarde. Hoje é o dia do detox. Vem aqui que eu vou fazer o hidrovitalis em todo mundo. Dá 15 minutos de hidrovitalis para cada pessoa. 15 minutos para você conseguir ter rodízio, tá bom? Agendem com a Maria, minha secretária. Então, quarta-feira, dia 26/11, dia de degustação de hidrovitalis aqui na minha clínica. Aí você coloca lá, nem se for um brigadeiro de inhame, gente. Eu sei que todo mundo come pizza e lanche, tá? Mas você tem que provar a saúde, né? Brigadeiro de inhame, umas coisinhas assim, tá bom? Você tem que provar a saúde, né? Tá bom? É isso. Não adianta você vender saúde e mandar a pessoa sair da sua clínica glicada, totalmente glicada, né? De bolo nega maluca, que é uma delícia, também eu gosto. Um monte de farinha e brigadeiro à vontade. É isso. Então, degustação é outra forma de experiência. E a técnica do imagine. Você trabalhar com o mental da pessoa. Quando eu vendo a mentoria, que eu vou fazer um pitch de venda aqui para você, da mentoria. Só que eu vou fazer uma mentoria comentada. Para vocês pegarem esse meu pitch para o produto de vocês, tá? E uma mentoria boa mesmo. Vocês podem comprar a mentoria. Vou fazer o diagnóstico todo mundo. Vamos lá. A experimentação é assim. Quando você compra lá a mentoria, você fica imaginando, nossa, eu vou ter um negócio mais estruturado, que a Juliana vai me ajudar a fazer o plano de negócio. Nossa, eu vou conseguir performar melhor no meu Instagram, que ela vai me falar como performa no Instagram. E a mentoria também vou trazer muitos convidados. É que eu não prometo isso no diagnóstico, mas eu até falei isso para algumas que se inscreveram, que eu quero trazer convidados e eu quero montar um clube de descontos para nós. E mais ainda, eu estou montando um site que eu quero colocar vocês, os alunos que são mentorandos, no site. Eu quero colocar isso no site. Para, tipo,
Cada vez mais eu quero cada vez mais atender menos, eu, Juliana, né? Eu, Juliana, quero atender mais, cada vez mais eu quero atender menos e deixar vocês atendendo mais, entendeu? Porque eu prefiro, meu papel, eu gosto muito de estudar, eu gosto de pesquisar, tá no meu sangue pesquisa e estudo. Então eu prefiro pesquisar e estudar para formar profissionais, continuar com a farmácia, que a farmácia é um hub, a farmácia é um hub de inovações para mim. Então tem muita inovação gratuita pela farmácia, que já vem de graça para mim, aí eu consigo transformar isso para vocês, entendeu? E quem quiser se atender, eu fazer um atendimento por dia no máximo, porque senão isso leva tempo e dá para vocês atenderem. Ó, vai lá na minha página, de acordo aí com o profissional, entendeu? Eu preciso ajudar vocês. Não a gente esquecer, vocês fazerem mentoria, tchau, adeus, até quem sabe um dia. Mas eu estou estruturando já. Curitiba, vai lá com a Tânia. Aracaju, vai lá com a Patrícia, né? A Patrícia não é patrocínio, mas chama ela de Pati Patrícia. Aí tá em Itapecerica da Serra, em Bu ali, vai com a Patrícia Fávaro e assim em diante. Porque assim a gente se autossustenta a rede, eu ajudo vocês e eu já estou fazendo já a técnica do Imagine. Já estou causando frisson nesses seis. Nossa, que legal! Uhul, verdade! Que legal! Gente, você não precisa comprar o kit detox que ficasse Brasil. A Tânia tem o kit detox lá, com a marca dela. Compra com ela, não é? A Agnes tem com a marca dela o kit detox. Não precisa ser comigo nem ficasse Brasil. A Cláudia tem com a marca dela. Para que comprar comigo? Ou seja, eu ajudando, dando alimento para vocês, eu sustentando vocês, eu estou me sustentando também. E nós estamos formando uma rede, ok? É muito legal. Porque senão não tem tempo para estudar. Se eu começar a atender o dia todo, não tem tempo para estudar. Então hoje eu estou fazendo no máximo 3 atendimentos por dia, mas eu prefiro fazer dois. Eu não quero passar mais que 2 atendimentos, que eu fico em média 1h20, 1h30 com cada cliente na manutenção. E o primeiro atendimento é 1h40, 2 horas, depende de cada caso. Aí eu prefiro é formar profissionais e atender menos e ter tempo para estudar mais, ter tempo para ir mais congressos, ter tempo de fazer aulas gratuitas que nem essa, que é totalmente gratuita. E quantas ideias que eu tô te dando gratuitamente aqui, tá? Gratuito. Entra aqui quem quiser, é tudo gratuito, ok? Para depois ir personalizado no seu modelo de negócio. Bacana? Tá? E pensa, experimentação é você trabalhar com a sensação. Nossa, que legal, Juliana, que você está formando esse ecossistema. E tem muita coisa pela frente. Que legal você está formando esse clube. Porque agora eu estou completa. Faltava uma coisa para me tornar completa, ser mãe. Agora que eu sou mãe, eu estou completa. Agora é só voar. E eu gosto de voar em comunidade, eu não gosto de voar sozinha. Eu falo para as minhas meninas lá na farmácia, né? Eu falo, gente, vocês que fazem o meu sucesso. A Juliana só existe porque vocês existem. Então, a gente tem que fazer as pessoas, a sua equipe, sua secretária, a sua equipe, os seus clientes se sentirem importantes. Que você existe por causa deles. Você existe por causa da sua equipe. Você existe por causa do seu cliente. Eu existo por causa de você que está aqui me assistindo. Eu ia ficar ligando essa câmera falando para a parede? Para quê? Eu existo porque você me acompanha, entendeu? Senão você não existia, porque se você não quisesse o que eu tô te falando, eu não ia fazer essa gravura, eu não ia ter ido lá para Brasília estudar um pouco disso, eu não ia entender marketing. Marketing é a forma da gente se posicionar. A gente não tem que ter vergonha de vender, a gente não tem que ter vergonha de posicionar, a gente não tem que ter vergonha de falar, ok? E ponto. Uau, quanta coisa, né? Que legal. É isso. Bom, concluindo aqui toda essa teoria, né? Espero que vocês tenham anotado aí os insights. Você vai ter que sentir, tá? Sinta, sinta. Isso é importante. Eu sempre falo que o verbo do profissional integrativo, seja qual formação que você tenha, é sentir. O nosso verbo é sentir, em tudo. Quando você sente os sinais, quando você sente o seu cliente, quando você sente a necessidade da transformação, é isso que define aqueles que têm sorte e aquele que não tem sorte. Porque a sorte é para todos nós, tá? Eu não acredito nisso, aquele que nasceu com mais sorte ou menos sorte. É aquele que aproveitou a oportunidade e sentiu, com o que não aproveitou a oportunidade e não sentiu. Então você vai sentir o mercado, não tenha medo de concorrentes, observe seus concorrentes, sinta seus concorrentes. O que você pode fazer de diferente que ele não faz? Sempre tem como fazer diferente que ele não faz, tá? Sempre tem. Não tenha medo, não seja inimigo do seu concorrente, não fale mal do seu concorrente, porque isso, quando você fala mal do outro, você está falando mais sobre você do que do outro, né? Quando Paulo fala mal de João, a gente sabe muito mais de Paulo do que do João. Exato. É isso. Você tem os seus predicados, o sol nasce aí para aqueles que querem estar no melhor raio, no melhor momento, na melhor paragem.
Ouça o seu cliente paga para você ouvi-lo. Por isso, cada vez mais, muitos profissionais da saúde renomados estão perdendo área para terapeutas. Eu falei isso para uma turma de psicologia. Eu fui convidada pela professora lá de psicologia dar aula para o último ano de psicologia. Eu falei: cuidado, psicólogos, vocês estão perdendo para terapeutas. Vocês estudam 5 anos e tem terapeutas que sabem entender melhor o seu cliente, seu paciente, que fez curso de humano. Ou alguns que se intitulam terapeuta fazendo curso de um final de semana. Ouça. A gente tem que ouvir a nossa voz do coração, ouvir o nosso eu maior. Faça toda noite meditação. Meditação é muito importante. Pode ser o dia que for, pode ser 2, 3 da manhã. Quem me conhece sabe que eu durmo de madrugada. Eu alterei meu ciclo circadiano proposital, né? Eu alterei devido ao meu ritmo de vida. E aí eu faço meditação às vezes até aqui mesmo, nessa sala. Não preciso estar na cama, fazer um. A meditação é você esvaziar a cabeça. Respiração profunda. Respira 4 vezes, segura 3. Exceto cardíacos, tá? Que não deve segurar a respiração. Mas inspira 4 vezes, tá? Respira em 4 tempos, segura em 3 tempos, faça 3 ciclos. Você vê que vai dar aquele torpor mental, né? Porque é uma hiperventilação. A gente quer que hiperventile o cérebro, porque aí o que acontece? É mais fácil você entrar em ondas alfa. Sem ondas alfa, a gente não medita. Então, agora eu espero que todo mundo esteja em beta. Eu estou em beta, né? Eu espero que todo mundo esteja em beta, que é a área do raciocínio, da concentração, da lógica. Mas a meditação com lógica, com raciocínio, você não medita, você tem que estar em alfa no mínimo, tá? Às vezes até em teta, por que não? Mas vamos pensar no alfa, não vamos complicar a vida. A respiração ajuda, o silêncio ajuda. Então, nesse momento, você não pensa em dinheiro, você não pensa em boleto, você não pensa em doença, você não pensa em preocupação com filho, com filha, com sei lá o quê, né? Com Lula, não pense em nada. Pensa em vazia, esvazia. Porque vem os insights, vem o sentir. Aí você vai começar a sentir seu cliente, você vai começar a sentir os concorrentes, sentir o mercado. Vocês podem reparar que minhas ações aqui são ações tudo impulsionadas. Eu falei, quer ver? Na sexta-feira, quando eu cheguei, no sábado, que eu ia dar uma aula, quarta-feira, eu crio as coisas na hora. Eu crio na hora. Né? 3 dias atrás eu falei, eu vou dar uma aula de marketing na quarta-feira, esteja comigo. Comecei a colocar. Coloquei hoje no grupo, vai ter aula de marketing hoje, gente. Venha comigo. Porque eu senti, falei, sinta. Falei, agora. Falei, faz algo assim relacionado, porque às vezes o profissional da saúde fica todo bitolado só naquilo que nós aprendemos na faculdade, que é prescrição, prescrição, prescrição. Muitos nem sabem também tanto prescrição integrativa, vem aprender aqui também, não é? Sendo que tudo é o 360 do nosso negócio. Então, sinta o momento, sinta o mercado, ouça você mesmo, ouça o seu cliente, sinta esse cliente, porque isso vai trazer autoconfiança, é frequência, é vibração, tá? O seu biocampo entrelaçando com o biocampo dele, independente de tempo e espaço. E ele fala: sabe que eu lembrei de você, resolvi marcar um atendimento? Nossa, eu lembrei que você me soluciona isso, ou eu indiquei você para tal pessoa. Isso é tão rico, né? A gente chama de sincronicidade. Nós chamamos isso de sincronicidade, essa riqueza. Bacana, bacana. É isso. O que que vocês acharam dessa parte teórica? Hein? Legal? Cláudia, você que é participativa, querida doutora, gostou? Gostei, muito bom, Juliana. Eu estava aqui ouvindo você e faz todo sentido. Eu sou cliente já, né? Desde Bom, o congresso. que legal, querida, que E bom. Que faz muito olha, sentido. é isso aí. É isso aí, bem bacana. Eu vou fazer um pitch para vocês comentar. Vocês querem ver o pitch de venda da mentoria comentado? Esse pitch é real, mas eu vou fazer comentado Legal. para vocês fazerem com o produto de vocês o serviço de vocês, tá? Legal. Eu vou deixar essa live gravada, mas eu fico feliz. O duro de deixar gravado, eu vou ser sincera, porque desestimula vocês estarem aqui comigo ao vivo, né? Ah, eu assisto depois gravado. E é tão bom ter vocês aqui comigo ao vivo, porque isso me motiva, do que às vezes fazer live sozinha, para depois a pessoa assistir. Eu poderia muito bem gravar esse conteúdo. Eu podia gravar esse conteúdo qualquer hora e dar a gravação do YouTube para vocês. Só que não tem energia. E aqui a gente tem energia. E eu trabalho com energia. Ser integrativo é você trabalhar com todos os corpos, né? Então a energia é muito importante. Nem que se tivesse uma pessoa só comigo, mas teria energia. Fico feliz, nós estamos aí no grupo bom, ok? Então eu vou fazer.
Essa parte teórica é fundamental. E eu quis trazer algumas coisas práticas. Eu quis trazer, Agnes, insights para vocês. Insights que eu anotei, insights que eu faço até no meu dia a dia e dá certo, tá? Que aí você pode parar essa teoria. Essa aula vai ficar gravada, eu vou dar para vocês depois, para vocês printarem, anotarem o que vocês podem pensar para 2026. Vamos estar hoje já com a mente pensando em 2026, o que eu posso fazer no meu negócio. Começar já, né? 1º de janeiro falando, vai ser o ano da minha vida, custe o que custar. Eu vou transformar muitas vidas. É um jargão, essa palavra transformar vidas, porque parece que todo mundo faz esse pitch, né? Mas não tem outra palavra que eu possa dizer se não é realmente transformar a vida da pessoa. E a gente quer que isso seja para melhor. Então vamos lá, para a gente estar encerrando aqui o nosso bate-papo, tá? Com a questão do pitch de vendas. Agora nós vamos fazer um pitch de vendas. Que bom. Então, pitch de vendas, alguns de vocês já assistiram esse pitch, tá? Porque eu já apresentei ele uma outra vez. Que a mentoranda fique também assistindo o pitch de novo. Porque isso vai dar ideia para vocês comentarem o pitch de vendas dos produtos que vocês vendem, dos serviços que vocês vendem. Então, essa mentoria NPI, você vai falar assim para o seu cliente, tá? Com o produto. E eu vou falar para vocês. É uma mentoria diferente da turma passada. Porque a turma passada, eu trabalhei um pilar apenas que eu vou apresentar para você, tá? Então, vamos lá. Essa mentoria é para profissional da saúde e terapeutas. O professor de matemática pode fazer? Pode. O professor de história pode fazer? Pode. Só que vai ser uma linguagem voltada já para uma linguagem técnico-científica para o profissional da saúde. Então, muitas vezes, eles que não entendem muito de fisiologia, anatomia, né, patologia, farmacologia, vai ficar um pouquinho mais navegando. Mas o terapeuta já entende, porque ele já estudou a naturopatia, ele já estudou outras áreas que vai entender. Então, o objetivo é fazer os profissionais se sentirem mais confiantes e seguros. Lembra que eu falei que o primeiro pilar do vendedor é ele ter certeza, ele ter essa confiança, ele saber o que ele está vendendo, e ele tem que se auto-vender, segurança, né? De aplicar o método certo do próprio e o método que vocês vão aprender também, gerando resultados reais, vivendo da sua profissão tranquilo, 100%. Aí, o que que o cliente quer? O cliente não quer solução? O cliente quer solução. Por que que eu vou estudar com você? Por que eu vou te pagar, Juliana? Por que que eu vou estudar? Eu quero solução. O que que você me propor de solução? Eu quero que você torne uma referência na área. Mas como que eu vou fazer a Ana, a Joana, a Patrícia, a Vânia, a Tânia se tornar referência na área? Além de estudar comigo, eu posso ajudar eles com uma plataforma. Por isso que eu tive a ideia, né, estudando marketing, que isso ajuda até a fomentar esse negócio, ajudar vocês. Eu falei, por que eu não coloco a plataforma o nome dos alunos formados? Para essas pessoas, faço propaganda da plataforma, patrocino essa plataforma para aqueles que me seguem ou seguem esses profissionais, né? Esses mentorandos também possam se tornar uma referência para serem consultados. Para ajudar vocês a também a melhorarem a agenda de vocês, não só com a parte teórica aqui e prática, que nós vamos ter algumas sessões práticas da mentoria. Para aqueles que não têm ainda o consultório integrativo, está inseguro de como ter esse consultório integrativo, ter o consultório integrativo. Para atingir liberdade financeira, isso é claro, isso é óbvio, né? Nós precisamos sobreviver, então o dinheiro também vai ajudar nesse processo. Ser reconhecido como referência, autoridade no seu negócio, no seu nicho. Ter mais segurança nos atendimentos e aumentar seus conhecimentos técnicos científicos. Pronto, essa é a solução do consumidor, que é a solução que vocês vão dizer, estou falando da mentoria, mas que vocês vão dizer do produto ou do serviço que vocês têm. Que soluções? Então, vocês vão colocar o que que é o produto que eu estou vendendo, o que que é a mentoria NPI, e qual a solução que a mentoria traz? Ou seja, qual a solução que você vai trazer para esse público de produto ou serviço? Tá? Ele não está interessado no detox, ele não está interessado no microagulhamento, ele não está interessado na ozonioterapia, nem na acupuntura, ele está interessado na solução que a acupuntura, microagulhamento, ozonioterapia traz. Aí você vai falar, para quem que é esse serviço da ozonioterapia? Para quem que é a mentoria Easy? Para o profissional integrativo que já atua, mas quer mais segurança, ok? Está inseguro ainda em alguns processos. Que processos são? Eu vou apresentar daqui a pouco. Para o profissional que atua em outra área e quer entrar na integrativa, mas não sabe como entrar. Ou seja, é para aquele paciente que está calvo, a microagulhamento, ou para aquele paciente que ainda não está calvo, mas está perdendo bastante cabelo. Agora você tem que falar para quem não é a mentoria? Para aquele que não quer estudar, muitas vezes. A mentoria para o recém-formado é também para o recém-formado, mas para quem não é a microagulhamento? O microagulhamento com ozônio não é para aquele que já perdeu o folículo piloso, porque é só com transplante, tá? Então vocês têm que falar para quem é e para quem não é. Eu não coloquei no slide aqui para quem não é da mentoria.
eu poderia ter colocado. Ok? Mas eu digo já para vocês, a mentoria não é para aqueles que não querem estudar, para aqueles que não querem alavancar, aqueles que querem que tudo de mão beijada e não querem fazer nada por eles. Aí realmente não vai, nem Jesus vai ajudar, né? Que a gente tem que orar e agir, oração, orar e agir. Pois é. Então nem Jesus vai ajudar nessa causa. E o profissional que sente estagnado e quer inovações, tá? Uma nova recolocação nesse mercado. Então, o que que eu falo para vocês? Que você vai falar para o seu cliente em relação ao novo protocolo que vocês vão criar. E pode ser desenvolvido aqui na mentoria. A mentoria antiga tem aí a Patrícia, que fez, tá? Ela trabalhava apenas esse pilar. Era um programa de 3 meses que trabalhava o pilar número um, apenas o pilar número um. O qual, no diagnóstico, elas tiveram grande performance, nota 9, 8,5 de assertividade no diagnóstico. Sendo que elas estavam 5, 6, tiveram grande performance em 3 meses só apenas. E agora eu senti necessidade de colocar outros pilares. É isso, falar isso para o seu paciente também. Se tiver, eu senti necessidade de colocar além do microagulhamento, você fazer, né, uma autoemo menor, que é tirar seu sangue, colocar ali no músculo. Você vai falar para ele que vou fazer uma terapia endovenosa, caso você trabalhe com uma vitamina C, com NADH, entendeu? Então, eu tive na mentoria, voltando aqui para o caso da mentoria, necessidade de colocar outros pilares, e claro que eu tinha que estender o tempo do programa, porque 3 meses isso é muito pouco para desenvolver bem vocês em tudo isso. Que além da criação de protocolos e prescrição em nutracêuticos, homeopatia, florais, não é? Aromaterapia para quem gosta, para quem se afiniza, ok? Fitoterápicos é se posicionar na rede social, como que você pode captar cliente e se posicionar, como que você pode vender melhor o seu programa, tipo o pitch de vendas que eu estou fazendo, como você pode fazer esse pitch aí, ó, é o terceiro pilar que nós estamos trabalhando aqui hoje, que nós podemos fazer com esse cliente, entendeu? Para vender, para fidelizar esse cliente no programa, sem vergonha de cobrar, cobrando o preço que você acha justo. E não colocar mais culpa no governo, tá? Não tô falando aqui de política, não tô falando que eu defendo um outro, mas o mercado tá ruim, eu ganho 2.000 por mês porque o mercado tá ruim. Não, porque você não sabe vender. Porque lembra do iPhone, que o cliente compra o iPhone, sim, em 38 vezes se quiser. Ele compra, ele ganha lá o salário, o piso do comércio e compra o iPhone. Porque ele valoriza o iPhone, por que que não é valorizando você? Então você tem que ser primordial para ele. Gestão e planejamento também é o que nós vamos desenvolver já sábado, tá? Gestão e planejamento. É muito interessante. Tudo isso vai ficar gravado para vocês assistirem. Então, comenta com o cliente os benefícios. Benefícios eu faltei, tipo, a Tani vai faltar no sábado, porque eu tenho outros compromissos, eu não estava planejando isso. Não tem problema, você vai ter um ano para você assistir, quantas vezes você quiser, e ainda o grupo do WhatsApp para tirar dúvidas comigo. E as consultorias que você vai ter também comigo, tá? Online, VIP, individualizadas. Então, é isso. O que que você recebe tá na mentoria? Diagnóstico e plano de ação, tá? Nos primeiros 7 dias, de preferência, não precisa ser 7 dias, mas os primeiros, eu vou te ouvir esse diagnóstico. Não é o diagnóstico gratuito que tem na hora de preencher o formulário. Esse diagnóstico é o diagnóstico de. Esse é o diagnóstico do seu negócio mesmo, como você tá, você é profissional e você é seu negócio. Eu vou te dar uma rota, um plano de ação para você fazer, ok? Você vai receber a plataforma Integratox, a Tríade Detox, que são cursos online, que o Integratox é um streaming. Então, você vai explicar para o cliente que é Integratox, ele não é obrigado a saber isso. É um streaming como se fosse Netflix, da saúde integrativa, onde tem 200 horas de conteúdo, você não precisa, muitas vezes, consumir as 200 horas, mas você pode consumir aulas de 20 minutos, que são temas independentes e interligados. O que é uma água de prata coloidal, o que é biorressonância, como fazer biorressonância, como comprar um aurímetro, se vai trabalhar à distância, se vai trabalhar biorressonância presencial, até cursos de 7 horas tem no Integratox, que é o Detox Express, que é fazer detox 7 horas. A Tríade Detox é um curso de 21 horas, com materiais que equivalem a 60 horas. Ok? Tudo isso tem certificação também. Ao final do programa, você vai receber certificação de 300 horas que você pode se tornar um terapeuta integrativo. Olha só, além da profissão que você já tem, a carteirinha de terapeuta integrativo, você pode se tornar um. E que nós vamos fazer muito treinamento de biorressonância, entender o biocampo desse paciente. Vai estar incluso o jogo de tester, o livro físico Sinto Efeito Detox, que é esse daqui, o aurímetro, tá? Ali, a varetinha, que é o aurímetro, para você estar fazendo a biorressonância. Nós vamos ter treinamentos ao vivo sobre isso, como fazer a biorressonância. Fora no Integratox tem também aulas sobre a biorressonância,
ok? Tá aqui o aurímetro, olha. Vocês vão receber isso também na mentoria. Imersões. Imersões, a primeira já vai acontecer sábado, dentro dos 4 pilares: posicionamento na rede social, gestão e planejamento, prescrição. Juliana, 4 horas, dá para aprender prescrição? Não, não dá em 4 horas aprender prescrição. Vou ser honesta com você. E você pode ser honesta com o seu paciente, tá? Você pode ser honesta com ele mesmo. Nós vamos precisar de grupos de estudo para você aprender prescrição, que nós vamos ter 6 encontros de 3 horas. E quem participou comigo da mentoria passada, nós fizemos muito grupo de estudo. E nós não vamos ficar só 6 horas, aliás, 6 encontros de 3 horas cada um, 18 horas não de grupo. Nós vamos ainda estar com a comunidade do WhatsApp ali, olha, no horário comercial, respondendo vocês, deixando vocês responderem. Então, vocês vão estar comigo aqui num programa de 8 meses. São 6 meses, eu vou dar um bônus de mais 2. Tá? São 6 meses, porque é um estudo de caso por mês. Um estudo de caso que eu digo, na verdade, a gente pode conseguir fazer até 3 em 3 horas, tá? De estudo de caso. 2 a gente consegue. Vai ter as imersões de 4 horas, são 4 imersões. As análises individuais no meio do programa e no final nós vamos fazer. Fiz o diagnóstico, o plano de ação. Quero ver as suas dificuldades no meio do processo para eu estar te ajudando. Como também, ok? No final, o que que você atingiu, Joana, por exemplo, né? Cláudia, Ana, Agnes, o que você atingiu, o que você não atingiu? Então você fala o nome do cliente, tá bom? Quando você estiver apresentando um programa seu para ele, porque pensa que eu estou fazendo pitch de venda para vocês real e comentado. Então, quando vocês apresentarem o programa de vocês, coloquem uma gravura, ou eu poderia, se fosse no físico, deixar isso, olha só, pessoal, impresso, plastificado ou até mesmo num caderno, tá? Em espiral, numa apostila em espiral, e mostra para o seu paciente, ele é visual. Ah, eu vou ter o microagulhamento lá da minha terapia capilar. Então, o que que eu vou receber? Ó, você vai receber o medicamento, você vai receber 24 horas aí, dando exemplo, né? Uma comunidade de pacientes que podem te responder as dúvidas do pós-cirúrgico. Aí você vai responder, você vai ter uma aulinha comigo gravada. Você vai receber tais coisas, tais outras coisas. Então, você vai colocando visualmente para o cliente ver que nem eu estou colocando para vocês. Ok? Isso, muitas vezes, que nem eu falei da imersão, da captação lá, de prescrição. Não é 4 horas que vai fazer você ser o expert, mas a comunidade, o grupo de estudo, que é o ambiente, vai te fazer se tornar um expert com assertividade, porque esse modelo eu já validei nas outras 2 turmas passadas. E também na Tríade Detox, que a gente tinha estudos, ok? Só que aquilo, tipo treinar inglês. Tipo, treinar para uma competição, o atleta treinando. Aquilo que a gente destreina, por isso que é importante sempre a gente estar nas mentorias, porque o mundo evolui, as técnicas evoluem e também outras formas de você estar prescrevendo os ativos, né? A ciência evolui. Então, muito importante o ambiente, ok? Aquilo que você estudou um ano atrás mudou bastante esse ano e que vai mudar bastante o ano que vem. Então, nosso conhecimento especial, gente, na área da saúde, é muito integrativo, perecível. É muito perecível o nosso conhecimento. Perfeito? Por isso que a comunidade, o grupo de estudo aí, eles são cerejas do bolo. Além das análises também eu gosto bastante, tá? As imersões e a fundamentação. Então, resumindo, você pode resumir para o seu paciente, diagnóstico e plano de ação. Eu, como sócia do seu negócio, olhando para o seu negócio e trazendo o plano de ação para os seus primeiros 30 dias dentro do programa. Ferramentas de apoio e aceleração, tá? O IntegraTox, que é uma plataforma que você vai assistir aí quantas vezes você quiser. A Tríade Detox, o livro físico, o aurímetro, o jogo de tester, que você vai receber produtos físicos no seu endereço a nível Brasil, tá? Exterior a gente não consegue mandar, tem que ser em território brasileiro mesmo. Imersões, que são 4 pilares: criação de protocolos, prescrição, captação em rede social, vendas e fidelização, gestão e planejamento. Análises individuais. Depois do primeiro diagnóstico, vamos ter mais 2. Comunidade no WhatsApp, que vai fazer todo o ambiente, né? Suporte para vocês no horário comercial, networking, é muito rico o networking. Quantas amizades surgiram de vocês aí nesses anos todos? É muito bacana isso. Grupo de estudos também, que nós vamos falar, tudo claro dentro da visão integrativa, tá? É grupo de estudo dentro da visão integrativa, trabalhando ferramentas 100% naturais. Só para vocês entenderem. Aqui está o resumo. Para reforçar mais ainda, reforce mais ainda, o cliente é visual, mostre o procedimento que vocês estão fazendo para o cliente, tá? Aqui está o resumo.
onboard, que é o diagnóstico, plano de ação, pode ser marcado até 7 dias, as imersões, com a quantidade que tem nesse ciclo aqui de mentoria, as análises, o estudo de caso, que vão ser 6. E fora que você pode falar verbalmente que eu estou falando para vocês. Nós vamos ter muito mais encontros que nem esse, que não estava no script, que eu vou trazer convidados. Eu só não prometi aqui, mas eu quero trazer convidados, já tem um marcado. Torçam aí para a semana que vem, que eu vou falar sobre água hidrogenada. E ele vai falar como frequenciar água hidrogenada para melhorar a performance mental do paciente. Eu vou trazer ele semana que vem, tá? Já está quase certo. O Renato, que eu vou trazê-lo. Então, vai ter muitos outros momentos que nós vamos estar juntos, tá bom? Nós vamos estar juntas aí. E eu vou colocar tudo isso no grupo. Então, é um programa. Você vai falar depois, fechamento de pitch, hein? Fechamento. Para que serve? É o único programa ou é o único tratamento que vocês vão estar vendendo que vai ajudar na alopecia dessa pessoa dessa forma, porque o método é seu. No exemplo da alopecia ali. Ou, nesse caso da mentoria, que tira você da insegurança e te leva a confiança total nas suas práticas clínicas. Gente, eu coloquei que é o único programa. Porque, na verdade, eu não estou mentindo. Realmente é. Eu não vi no mercado um programa 360. Você vai fazer lá uma pós com bambambãs da saúde integrativa, né? Desses médicos que são muito bem posicionados, maravilhosos, excelentes as pós-graduações dele. Mas ele não ensina o 360. Aí você aprende só o cunho técnico-científico, é só mesmo, e não sabe como gerenciar seu negócio, não sabe como vender depois o seu protocolo. Perfeito? Então tá aí um programa 360 para ajudar mesmo. E é algo que eu vivencio a parte de posicionamento desde 7 anos de idade no comércio dos meus pais e há 23 anos na minha empresa, né? Que ser empreendedora, que é diferente de empresária, é você saber, é a arte de saber acordar todos os dias desempregado. Nós, profissionais liberais, temos que ter essa arte de saber acordar todos os dias desempregados, não é? A gente tem previsão de fluxo, mas a gente não tem certeza. Como que a gente pode melhorar a assertividade da nossa previsão de caixa? É isso aí, nós temos ferramentas para isso, tá bom? Você deve estar perguntando quanto custa. Como é um programa que, nesse caso meu, tá? Nesse caso meu, mas pode ser o caso de vocês. Que eu tenho que estar junto com o cliente numa sessão individual, porque eu tenho que ter esse programa para a pessoa. Eu não sei se a dúvida, por exemplo, se a Ana, ela precisa dos 4 pilares ou se a Ana precisa de um pilar. Porque se a Ana precisar de algum pilar, eu vou dar um plano B para ela. Já tô dando um spoiler aqui, tá? E oferecer uma consultoria para ela. Um spoiler, porque isso daí eu não falo para você quando eu tô te apresentando. Como eu tô fazendo um pitch aqui, comentado, então é assim, se a Ana não tiver condição de comprar minha mentoria, eu posso oferecer uma consultoria só de um pilar para ela, só que ela não vai participar de todo esse circuito de programa, nem networking, nem nada. É eu e ela na câmera oferecendo o serviço de um pilar apenas, como uma consultoria. É uma consultoria mesmo. É um custo menor, mas atendo o objetivo dela, que ela quer algo específico de uma consultoria, né? Só que ela não vai ter o ambiente, ela não vai ter a questão de tudo aquilo de plataforma, dos bônus que eu estou ofertando, tá? Então, tudo isso. Então vocês têm que ter um plano B, gente. Quanto custa o meu produto de detox ou o meu produto de terapia capilar custa R$ 5.000, né? Que é o exemplo que nós demos. Eu não tenho condição de pagar isso. Você tenta ajustar a parcela, você tenta negociar com esse cliente. Mesmo assim, eu não tenho condição. Então, você quer experienciar não a ozonioterapia, o microagulhamento, que é um procedimento que tem esse custo, mas você fazer uma consulta só de prescrição e tomar esses suplementos? Eu tenho aqui o suplemento para você. Quero te dar o produto físico na mentoria. Quero que você tenha esse produto físico. Entendeu? Suplemento aí tá para você. Você não quer tomar esse suplemento, então? Custa R$ 1.000. Ele não conseguiu comprar os 5.000, mas ele vendeu. Você vendeu alguma coisa para ele, né? Um ticket menor, mas vendeu de R$ 1.000. Então, ou seja, isso é marketing, isso é estratégia. Tá bom? Então, é o seguinte, eu convido vocês para preencherem a ficha de aplicação que eu vou te explicar. Quem não preencheu ainda, hoje eu mandei mensagem para todos da ficha de aplicação, tá? Eu mandei mensagem para todos que faltavam da ficha de aplicação, então olhem o WhatsApp de vocês. Eu mesma não foi o robô que mandou, eu que estou cuidando. Cada caso, a sessão é comigo, a sessão é comigo, não é com terceiros, ok? Algumas de vocês que estão na mentoria fizeram com o Wesley William e eu estou preferindo fazer comigo mesma. Eu que estou fazendo, eu não estou com eles. Então fica avisado aí quem fez a sessão com outros. E o clique no link abaixo é porque eu vou mandar esse material para você lá no grupo. Tem alguém aqui que não está participando de nenhum grupo? Porque eu vou colocar o link lá no grupo, porque não adianta eu colocar no chat aqui, que o chat depois apaga.
Tem alguém de vocês que não estão em nenhum grupo, vieram por story só, não estão em nenhum grupo? Vocês estão em algum grupo, né? Para receber o link. Quem não tiver, me avise, tá? Agradeço, viu, Vanja, que vocês estão aqui, a Ângela que entrou agora, a Patrícia. Ah, você está falando do How, né? E, How, Where, What, né, Ângela? How, Where, What. Isso, que é a análise que a gente faz administrativa. Bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenha muitas dúvidas? Vocês gostaram do pitch? Acharam interessante o pitch? Olha o colher de pitch. Eu quero que vocês entrem no programa, claro, né? Meu objetivo é vender para vocês. Mas eu quero também que vocês olhem com o olhar do meu lado, não só na minha frente, como cliente, consumidor e eu vendedora, mas olhando como vocês podem fazer o pitch. Resumindo, então, pessoal, o cliente quer saber o que que é que você vai vender, tá? O que benefício traz esse produto que você vai vender? Como que ele vai utilizar esse produto? É sessões? É tratamento online na casa dele? Como ele vai utilizar esse produto? E quanto custa? E a negociação. A negociação, evitem de abaixar preço, tá? A negociação evitem. Essa mentoria, ela só está saindo mais barata, isso a Paty que se inscreveu e a Tânia também que se inscreveram ontem já sabe, para mentorandos, porque a Vanderlei também se inscrever vai sair mais barata, a Carla também, porque pessoas que são mentorandas, eles já têm, né, uma carreira que comigo aí realmente meus cursos sempre ficam mais acessíveis para mentorandos. Mas quem não é mentorando, eu não dou desconto e eu não sugiro vocês darem desconto também, tá? Eu sugiro, eu tô falando aqui intimidade do meu negócio para vocês. Eu sugiro vocês não darem desconto, porque desvaloriza aquele que pagou mais caro, fica injusto com aquele que pagou mais caro. Porque podia fazer uma Black Friday de desconto, mas não é o caso. Mas vocês podem negociar outras formas de pagamento para facilitar a vida, prazo maior, qualquer coisa. Ok? E desconto também é um tiro no pé que vai levar o seu negócio depois, você não vai conseguir sustentar porque tudo custa. Não é? É isso. Mais dúvidas? Alguém quer falar algo? Tudo ok, então? Podemos encerrar? Vamos tirar uma fotinho? Não sai antes de tirar uma fotinho, por favor. Vamos botar pra quebrar, né, Pati? Pati, se organiza. Eu tô me organizando aqui, nem se for de madrugada. A gente tem que se organizar. Vamos botar pra quebrar. Então, um, dois, três, o sorrisinho, gente. Quando eu falar três, vocês liguem a câmera, deem um sorriso, deem o melhor. Vou colocar lá no grupo a nossa foto, tá? Um, dois, três. Agora! Ê! Gostei, gostei, gostei. Ótimo. Eu vou colocar nossa fotinho lá no grupo para vocês depois comentarem também e partilhar. Tá bom? Fala para o cliente colocar vocês no stories, que nem eu tô falando. Me coloque nos stories, me compartilhe. Para performar os stories, aí eu compartilho também, tá? Você pode falar para o cliente colocar nos stories. Aí você ajuda esse cliente compartilhando também. É isso.